não sei se você já teve a oportunidade, ao longo da sua vida, de realizar uma viagem, mas não qualquer viagem que eu estou me referindo. Eu me refiro a uma viagem rústica, uma peregrinação, algum tipo de deslocamento mais rústico. Quando eu fui militar, anos atrás, na Marinha, eu tive a oportunidade de, ao longo de algumas ocasiões, praticar um exercício de sobrevivência, tanto na selva quanto no mar. E, em algumas ocasiões, o que nós tínhamos era apenas uma bússola, uma carta, e a gente tinha que desbravar aí, então, a floresta, alguns lugares mais ermos, para podermos nos reencontrar em determinada posição. Na noite de hoje, eu gostaria de convidar a igreja a pensar comigo no Salmo 121. E você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o Salmo 121? Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós encontramos um bloco de canções chamada de Cânticos dos Peregrinos, ou Cântico de Peregrinação. Eram cânticos que talvez aí na sua versão vai estar escrito como os de romagens, de romaria. Eram cânticos que o povo de Israel entoavam como congregação durante o deslocamento das suas respectivas regiões até Jerusalém. Esses deslocamentos aconteciam basicamente em 3 ocasiões festivas: festa da Páscoa, festa dos Pães Asmos e festa dos Tabernáculos. Pelo menos durante essas 3 ocasiões festivas, todos os judeus que moravam espalhados além da Palestina tinham que se deslocar anualmente para celebrar essas 3 datas festivas. E durante o deslocamento dos seus territórios de residência até Jerusalém, então, esses indivíduos, eles iam cantando, peregrinando e cantando esses cânticos que estão contidos no 5º livro do livro de Salmos. O livro de Salmos é composto por 5 livros, que foram organizados gradativamente e compilados em um único livro. Esse Salmo 121 é um dos cânticos de peregrinação. Se você for comigo rapidamente, lá no Salmo 126, você vai lembrar, esse é um salmo muito conhecido, que eles cantavam, especialmente no retorno do exílio babilônico. E eles aspiravam, sonhavam lá com Sião, com Jerusalém, seu território de origem. Olha lá como eles cantavam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse era o cântico de retorno do exílio babilônico até Jerusalém. Por 3 ocasiões distintas, o povo retornou. Uma sob o comando de Zorobabel, outra sob o comando de Esdras e também, por último, sob o comando de Neemias. E cada agrupamento de judeus que saíam de Suzã, retornando a Jerusalém, iam cantando essa canção. Ela foi composta e foi cantada durante o percurso de retorno a Jerusalém. O Salmo 121, que é um salmo também muito conhecido nosso, ele vai nos falar um pouquinho sobre como Deus guarda o seu povo, como Ele o protege. A segurança do ser humano sempre foi uma preocupação em todas as épocas. Desde que o pecado entrou no mundo, existe a violência, existe a crueldade, a maldade humana, e por isso nós vemos o Salmo 121
a autoria é anônima, nós desconhecemos, mas sabemos que apresenta então o cuidado de Deus com a vida do seu povo. Esse salmo, embora curtinho, com apenas 8 versículos, ele pode ser dividido em 4 partes. E é sobre essas 4 partes que nós iremos estudar na noite de hoje. Nós iremos ver como Deus é apresentado pelo salmista, como sendo o auxílio e o socorro para o seu povo. Vamos ver como Deus é descrito pelo salmista, como sendo um vigia, uma sentinela sobre o seu povo. Vamos ver ainda como Deus, ele se revela sobre a forma de abrigo, e por último, então, como preservador da nação de Israel, bem como de todo aquele que nele crê. Acompanha comigo, então, a leitura do Salmo 121, que diz o seguinte aqui na minha versão, a Revista Atualizada. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os versículos iniciais, eles são o início desse cântico de Israel. Especialmente o versículo 1, ele levanta um questionamento a respeito de quem é a verdadeira segurança do homem. Na verdade, o salmista começa a sua canção perguntando onde o homem pode encontrar verdadeiramente abrigo, proteção, socorro. Onde ele pode obter segurança. Eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde? De onde me virá o socorro? Para que a gente entenda essa expressão, nós precisamos compreender um pouquinho do contexto histórico em que o povo de Israel se encontrava. Os montes eram lugares de segurança para o homem, naquela época do mundo antigo. Porque no alto do monte, o indivíduo poderia visualizar possíveis ameaças e possíveis atentados contra a sua casa ou a sua cidade. Do alto do monte, ele consegue observar tudo o que se passa lá embaixo. Já, pelo contrário, embaixo, no pé do monte, ou como os salmistas mencionam, os vales, que eram a região plana entre 2 montes, esse sim era um lugar de risco. Os vales eram lugares onde os indivíduos eram expostos a assaltos e terríveis crueldades. Por isso que você deve lembrar que Davi, no seu famoso Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. E ele reafirma a sua confiança em Deus. Portanto, toda cidade construída no alto de um monte era normalmente uma cidade mais bem protegida. Era uma cidade mais bem guardada, menos passiva à invasão ou a qualquer tipo de ameaça. Quando nós olhamos o Salmo 121, nós temos que encontrar agora a figura de um indivíduo
que vem de terras longínquas em direção a Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade construída sobre o alto de um monte. Qual era esse monte? O Monte Sião. Cerca de 760 metros de altitude. Por isso era uma cidade forte, uma cidade bem murada, uma cidade pouco invasiva ou exposta à ameaça dos inimigos. E além de tudo isso, Jerusalém era o local também onde havia a construção do templo de Israel, onde na religiosidade judaica remetia à habitação de Deus entre os homens. Portanto, quando o salmista pergunta de onde me virá o socorro, ele tem na sua mente que mesmo uma cidade no alto de um monte, uma cidade que abriga o templo do Senhor, ela não é suficiente para ofertar segurança para o ser humano. E ele vai responder no verso 2, de onde vem então o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os altos dos montes também eram lugares, especialmente no Velho Testamento, onde judeus apóstatas, bem como outros pagãos, levantavam altares a Baals, a Asterotes, entre tantos ídolos, especialmente cananitas. Quando o salmista diz, eu olho para os altos dos montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O que ele está dizendo para mim e para você é, o meu socorro não vem de uma colina, de um relevo geográfico, não vem de ídolos, não vem de Jerusalém, não vem do templo, mas vem do Senhor. Onde devemos buscar socorro quando nos encontrarmos em momentos de aflição ao longo de 2018? O nosso socorro vem do Senhor e só do Senhor. Deus é a nossa fonte de segurança. Não devemos buscar refúgio em elementos da criação. Devemos buscar refúgio no próprio Criador, aquele que fez os céus e a terra. Aquele que é poderoso para criar os céus e a terra e para escrever e governar a história do homem. O nosso socorro vem do Senhor e somente dele. Ele é o nosso auxílio. Quando nós olhamos os versos 3 e 4, nós agora vamos enveredar por uma outra verdade que o salmista apresenta a respeito de Deus. Olha aí comigo os versos 3 e 4. Ele, Deus, o Senhor, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aqui a expressão não vacilar, referindo-se aos pés do peregrino, significa literalmente não permitir que ele tropece, que os seus pés resvalem e ele venha a cair ao longo do seu percurso. Se você é pai, se você é mãe, talvez você já tenha experimentado um momento muito interessante com o seu filho, especialmente se ele é pequeno. Não sei se você já passeou no parque ou em algum lugar, e aí você e o seu filho, como eu fiz hoje com o meu menino, estava a Glaucia dando a mão para ele, e eu dando a mão para ele, e durante a nossa caminhada ele tropeçou. Pergunta, ele caiu? Exatamente. Por que ele não caiu, Andréia? Porque na hora que ele resvalou os seus pés, o seu pai e a sua mãe
o tomaram pelas mãos. É essa expressão que o salmista está descrevendo a respeito do peregrino. Ainda que você venha de partes distintas, em direção a Sião, a Jerusalém, Ele não permitirá que ao longo do seu percurso os seus pés se resvalem. Isso não significa que você não vai tropeçar, mas isso significa que Ele vai te sustentar. Por isso que Ele chama a nossa atenção ainda no verso 3 e no verso 4, dizendo que o nosso Deus, Ele não dorme. Aquele que nos guarda não dormitará. É certo, com certeza, que Ele não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. E aqui, provavelmente, o salmista tem em mente aí, como pano de fundo histórico, a zombaria de Elias diante dos profetas de Baal, lá em 1 Reis. Se você conhece bem a história de 1 Reis, você lembra, especialmente contida lá no capítulo 18, que Elias no Monte Carmelo, zombando dos profetas de Baal, diz: olha, seu Deus deve estar ou dormindo, ou seu Deus deve estar meditando, ou quem sabe, está até aliviando o ventre. Literalmente é isso que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Você pode ler depois essa passagem em casa. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus está alerta às ameaças que nós podemos enfrentar ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa jornada. É certo, Igreja Batista Vida Nova, que ainda que você venha a passar por dificuldades, o guarda de Israel não dormirá. Ele tem o controle da sua vida em suas mãos. Olha que interessante, o Salmo 127, finalzinho do versículo 2, diz para mim e para você: aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Deixa eu lembrar uma verdade: o nosso Deus trabalha também no turno da noite. O nosso Deus não dorme. Talvez, ao longo da sua caminhada, você seja levado a pensar que Deus, em algum momento, dormiu no ponto. Que algumas ameaças que alcançaram a sua vida passaram por Ele desapercebidamente. E por isso que você está em angústia e sofrendo. Mas eu queria lembrar a mim e a você, na noite de hoje, que o guarda de Israel não dorme, nem à noite. Você e eu somos seres finitos, precisamos de descanso. Deus nos criou planejadamente para isso, propositalmente assim, intencionalmente assim, mas Ele é infinito, Ele não dorme, e aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Ele é a nossa sentinela, Ele é o nosso vigia. Um peregrino sabe que ao longo de quilômetros de percurso que ele vai realizar, ele vai encontrar caminhos planos, caminhos agradáveis, caminhos belos, frescos, mas ele também enfrentará em alguns momentos percursos e trechos acidentados que oferecem riscos à vida humana. Ele sabe, um bom peregrino, que ao caminhar ele será exposto ao sol, será exposto ao sereno da noite, ao frio, será exposto à chuva. Ele sabe que ele pode ser exposto à violência de assaltantes, mas ele sabe
além de tudo isso, que a sua vida está na mão de uma sentinela que não dorme e que vigia e preserva por ele dia e noite. Quando nós chegamos nos versos 5 e no verso 6, nós temos a afirmação novamente que o Senhor é quem nos guarda. A nossa vida não está protegida por um seguro de vida. A nossa vida não está garantida por um bom plano de saúde. A nossa vida não está protegida porque eu moro num bom condomínio com cercas elétricas ou numa casa com câmeras de vigilância. É o Senhor quem nos guarda. O Senhor, além de ser essa sentinela que nos vigia e guarda, que nos protege, Ele age em nossas vidas. E me permita fazer uma analogia para tornar mais compreensível essa expressão do salmista. Ele é como se fosse um guarda-chuva, onde nós nos abrigamos debaixo da sua sombra. O que um guarda-chuva faz? Sombra. Mesmo em dia de chuva, como em dias de sol. Ele é o nosso abrigo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia e de noite não te molestará nem o sol e nem a lua. Numa longa viagem é natural que um peregrino sinta fome, sinta sede, mas também é preciso ter cuidado com a exposição ao sol e às intempéries do dia. Um bom peregrino sabe que se ele tomar friagem à noite e na manhã do dia seguinte pegar um baita de um calor, a sua saúde ficará comprometida, a ponto inclusive de inviabilizar o percurso ao seu destino final. E Deus, Ele é a nossa sombra, o nosso abrigo. É Ele quem nos protege dia e noite, ininterruptamente. A todo tempo, 24 horas por dia. Tudo isso para que eu e você consigamos chegar ao nosso destino final. Agora, sabe como é interessante o que a palavra de Deus nos ensina? Que aqui o salmista está falando de um peregrino do povo de Israel. Mas sabe qual é o adjetivo que Pedro oferece aos cristãos na sua primeira carta? Ele chama a igreja do Senhor Jesus de peregrinos. Nós estamos aqui na jornada dessa vida, peregrinando. E sabe por quê? O apóstolo Paulo nos ensina, porque a nossa cidadania é celestial, Filipenses capítulo 2. Nós também estamos, ao longo da nossa existência aqui na terra, de passagem. E o nosso destino final, sabe o que é? A Nova Jerusalém. E ao longo da nossa trajetória, não podemos nos esquecer que Deus é nosso abrigo. Você conhece muito bem o Salmo 91. Aliás, eu me recordo até hoje que, desde a minha infância, quando eu entrava na casa da minha avó, na sala da casa dela tinha uma Bíblia bem antiga, grande, com letras garrafais, e vivia aberta em qual salmo, irmãos? 91. E olha só aqui que o Salmo 91, ele diz para nós nos versos iniciais: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse autor também deposita a sua confiança em Deus como abrigo. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é para o seu povo abrigo. Deus é como
um guarda-chuva, ou guarda-sol, enfim, eu nunca sei a distinção de um para o outro. Um é utilizado para dia de chuva e o outro no sol. Mas o fato é que ele faz sombra e protege das intempéries do dia aquele que está debaixo dele. Deus é o nosso abrigo. E concluindo o Salmo 121, então, nós vamos encontrar a reafirmação, ou melhor, a repetição de uma expressão que parece ser um refrão. Olha até como rima. O Senhor te guardará de todo mal. Pensa agora naquele viajante. Qual é o mal que esse camarada pode enfrentar ao longo da sua trajetória? Assalto, doença, enchentes, insolação. O Senhor há de te guardar de todo mal. Guardar de todo mal não significa dizer que nós não podemos ser expostos à dor e ao sofrimento. Nunca é demais lembrarmos disso. Mas guardar de todo mal é estar certo de que mesmo experimentando essas situações difíceis ao longo da nossa caminhada, o Senhor há de preservar a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. É por isso que talvez você conheça histórias ou mesmo tenha se deparado com indivíduos cristãos que no momento final da sua vida desfrutavam de uma perfeita paz, porque o Senhor segurava e preservava a sua fé, mesmo no momento de maior angústia. Estar guardado por Deus de todo mal significa confiar que Deus há de nos suster, mesmo nos momentos de adversidade. O mal, no contexto do Salmo 121, tem a ver com todo tipo de situação que se coloca diante de um peregrino ao longo da sua caminhada, que visa impedir a chegada desse peregrino ao seu destino final. Mas o versículo 8 nos diz que o cuidado e a preservação de Deus são contínuos na vida do seu povo. Olha lá comigo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Essa expressãozinha, tua saída e a tua entrada, é uma expressãozinha que remete à totalidade do seu percurso. É uma figura de linguagem chamada merisma. É como ao deitar e ao levantar, é a totalidade do seu dia. Ao amanhecer, ao anoitecer, é a totalidade do seu dia. A tua saída e a tua entrada é a totalidade do teu percurso, da tua trajetória. O Senhor guardará todo o seu percurso, toda a sua peregrinação. E ele volta a insistir, dizendo, desde agora e para sempre. Ao longo de toda a sua vida, não só nessa peregrinação, mas nas que estão também por vir, na festa da Páscoa, na festa do Tabernáculo, na festa dos Pães Asmos, todas aquelas festas e comemorações em que vocês retornarão a Jerusalém para celebrar a Deus com todo o povo e toda a nação. Desde agora e para sempre, o Senhor preservará, sustentará a vida dos seus servos. Diante disso, quero fazer algumas considerações finais. Alguns questionamentos que se fazem necessário à luz do Salmo 121. Questionamentos que eu fiz para a minha vida quando eu estava estudando esse Salmo. Primeiro deles, qual tem sido a sua fonte de segurança? O que lhe dá senso de proteção?
Qual é a origem da segurança em sua vida? Você tem buscado socorro na sua conta bancária? Na sua poupança e nos seus investimentos? Ou você tem buscado socorro em Deus? Você tem se sentido seguro por causa da sua posição social, profissional, financeira? Ou você tem apenas em Deus a segurança da sua vida? O que te dá esse sentimento de segurança? É a aceitação do grupo? É você ser bem aceito na sua vizinhança, na sua faculdade, no seu trabalho, nos círculos de amizade por onde você vai? Ou a sua segurança está no Criador? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor e não da criação dele, não das bênçãos que ele nos oferece, não dos bens que ele nos oferta graciosamente. Meu socorro vem do Senhor. Segunda grande consideração: como você tem lidado com as dificuldades que você encontra ao longo da sua peregrinação nessa jornada chamada vida? Será que você crê que Deus está de fato alerta e em prontidão 24 horas por dia para garantir a jornada dos seus filhos? E isso dá a você um senso de paz e tranquilidade? Ou será que você, seja sincero, age como se Deus, no momento de dificuldade, estivesse dormindo no ponto, tendo perdido o time da história da sua vida? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver. Quando nós temos em Deus a fonte da nossa segurança, nós não nos desesperamos. Mas quando nós passamos a achar que Deus perdeu o controle da nossa vida, então nós nos debatemos em vão. Você tem buscado o abrigo de Deus durante o percurso da sua peregrinação e experimentando refrigério em sua alma? Porque é isso que a sombra nos oferece. Além de abrigo, também refrigério. Em dias ensolarados, você procura uma sombra porque você quer ter o frescor, você quer ter o calor aplacado. E você tem buscado em Deus esse refrigério no seu abrigo, ou você insiste em querer se expor à insolação do dia e ao sereno da noite sozinho, como que se você fosse independente de Deus, tentando viver a sua vida sozinho? E por último, mas não menos importante, você percebe que Deus, de fato, é o provedor e o sustentador da sua vida? Ou você acha que você é capaz de fazer tudo o que faz como fruto exclusivo das suas próprias forças? Será que você reconhece que Deus é quem te guarda do mal e Ele é quem te preserva na tua entrada e na tua saída, hoje para todo sempre? Ou você acha que você é bom suficiente para não precisar lançar mão de Deus? Baixe comigo a sua cabeça, vamos orar mais uma vez.